Feliz sábado a todos os irmãos. A Yasmin respondeu, Feliz sábado a todos. É muito bom ver a igreja cheia, ver que tem pessoas novas aqui hoje. Que sejam todos muito bem-vindos à casa de Deus. Vamos começar então o nosso louvor com um hino de louvor ao nosso Deus e que nós possamos cantar ele com bastante entusiasmo. One, two, one, two, one, two, one, two. Testing, testing. Não há nada comparado ao teu poder. Não há nada comparado com o teu amor. Me transforma, me restaura, faz de mim um vaso novo. Esse amor incondicional é a razão do meu viver. Eu te amo, meu Senhor. Tu és o meu querido e bom pastor. Nunca mais te deixarei. Não importa o que acontecer, eu te amo, meu Senhor. Não há nada comparado ao teu poder. Não há nada comparado ao teu amor. Me transforma, me restaura, faz de mim um vaso novo. Esse amor incondicional é a razão do meu viver. Eu te amo, meu Senhor. Tu és o meu querido e bom pastor. Nunca mais te deixarei. Não importa o que acontecer, eu te amo, meu Senhor. Eu te amo, meu Senhor. Tu és o meu pastor. A minha vida entrego em tuas mãos, ó Deus. Eu te amo, meu Senhor. Eu te amo, meu Ao som da música, nos colocaremos de pé para a entrada da plataforma. Sinto a presença do Senhor neste lugar.
neste lugar. Oremos. Querido amado Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela vida, também te louvamos pelo privilégio que nos deu de nos dar um dia especial chamado sábado. E este é o dia que nós viemos, ó Pai, para nos encontrarmos contigo, para te adorar. Rogamos pelo Espírito Santo para que venha e fale ao nosso coração, limpando e purificando os nossos pecados e fazendo, ó Pai, que a nossa adoração seja aceita no céu. No teu santo nome nós oramos. Amém. Bom sábado. Feliz sábado a todos. And welcome to our church. And God bless you for the visitors that stay with us today. É um prazer estar aqui com os irmãos e passarmos mais um sábado juntos e louvarmos o nome do nosso Deus mais uma vez, não é? E eu gostaria de dar as boas-vindas a todas as nossas visitas que se encontram aqui esta manhã. Eu tenho alguns anúncios aqui muito importantes. Na quarta-feira que vem, próxima quarta-feira, temos um casal muito querido aqui da igreja que está indo passear. Coisa boa é passear, viu? O irmão Hamilton e a Miriam vão fazer uma viagem de algumas semanas, vão para o Brasil. Deus os abençoe e os acompanhe e que tenham uns bons momentos lá, tá bem? Nas igrejas onde vocês passaram, leva o nosso abraço para eles lá também. A irmã Ana Gomes, que é do Departamento da Saúde, ela pede para que os irmãos coloquem na sua agenda, no dia 2 de junho, teremos uma demonstração de culinária aqui na igreja, às 10 horas da manhã. Então vamos colocar essa data, dia 2 de junho, no domingo, às 10 horas da manhã, temos uma demonstração de culinária. E agora eu quero fazer um convite muito especial, enquanto eu convido a irmã Eni vir aqui à frente para explicar algo sobre o encontro de casais. E eu quero, antes que ela fale, eu quero que ela esteja aqui na minha companhia, não é? Eu quero fazer esse anúncio muito especial. Quem não conhece o irmão Eurípides e a irmã Alicia Serafim? Olha, quantas pessoas não conhecem, olha só. Todos conhecem, são um casal muito querido da nossa igreja. E sabem o que está acontecendo? Quem acha que eles têm 50 anos de casado? Ó, só uma mão que levantou, 2, 3, 4. Então, no dia 8 de junho, marque essa data, no sábado, às 3:30 da tarde, do dia 8 de junho, teremos um almoço na igreja. E às 3:30 da tarde teremos o casamento das bodas de ouro do casal. Uau! O casal Serafim estará aqui casando novamente. Isso que é uma prova de amor, viu? Mais 50 anos pela frente. Mais, né? 50 pela frente. Os outros 50 que são mais valorosos ainda, viu? Então, nós teremos o grande prazer e a grande alegria de estar aqui no dia 8 de junho, às 3:30 da tarde, no sábado, para comemorarmos juntos, assistirmos o segundo casamento dos irmãos Eurípides Serafim e Dona Alicia Serafim. E no domingo, dia seguinte, dia 9, lá na casa do filho, na casa do Gleuto, então terá uma recepção. E o irmão Eurípides Serafim faz questão que eu fale para os irmãos: toda a igreja está convidada, todo mundo, sem exceção de pessoas. Todo mundo está convidado. Ele quer todos lá na recepção, na casa do Gleuto. Então, não esqueçam. E vocês que me ajudam, que eu fiz o aviso perfeito. Não foi, irmão Serafim? Senão ele... Então é isso, irmãos. Vamos dar uma boa recepção para os nossos irmãos. Agora sim, a irmã Eni. Isso. E para que a gente possa conseguir chegar aos 50 anos de casado, né? Que a Dona Alicia e o senhor Eurípides têm, nós temos que ter os encontros de casais para aprendermos como chegar lá, né? E então, no dia 6 de outubro,
Nós temos vai estar vindo um casal de pastor e esposa do Brasil que estará fazendo a semana de oração conosco. E no dia 6, é um domingo, é só um dia que nós vamos ter, é um dia completo para os casais. Vai ser na Panorama House, em Wollongong. E este dia está lá sendo marcado para a gente. Nós temos vagas limitadas porque nós temos também a comunidade brasileira que estará junto com a gente fazendo este encontro de casal, que está associado pelo BRACA. Então, nós estamos lançando aqui para a nossa igreja. Primeiramente, vocês têm que ser imediatos, porque eu tenho que falar com eles. Somente esses casais me falaram, então está aberto o restante para vocês. E eles estarão, então, junto com a gente, indo para este dia lá. Então, por favor, me avisem quem estará participando. É só um dia, incluindo o morning tea, o lanche, um buffet lanche e o afternoon tea, por $99 o casal. Então, não é caro, é bem acessível o preço para um dia completo, com o hall, tudo completo ali. Vocês, por favor, me procurem, que eu tenho que estar com urgência este número completo para avisar para a direção do BRACA. Ok? Obrigado. Muito bem, então os irmãos sabem, esse é um dos segredos para chegar aos 50, encontro de casais. Vamos lá. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino do céu. Oi! Hello! Hello! Welcome to the Kids Story. My name's Mary, and this is Karuna. Can we hear one volunteer? You? Come on. Okay, you just sit there. Okay. Do you know what this is? What is this? A $10 note. And how much is it worth? $10. Did you know that? Okay, so. Okay, can I want you crunch to it? hold it and crunch it up. Crunch it up real tight, make it all crinkly. Alright, Now throw it on the ground and stand on it. just give it a good beating. Now, is that still worth $10 to you? Or is it rubbish now? You're going to throw it away? You're going to throw it away? No? We're not. Why aren't we going to throw it away? No? What? It's still worth $10. Ah, all right. Well, what? Oh, don't rip it. What if we put it in some dirt? You want to chuck it in the dirt? Rub it around Cover it there. in. Yeah. Bury it. Get all in there. Yeah. It's all gross. Do you still want it? Do you? Yeah. You still want it? Is it still worth $10? Okay, what about if we pour some water on top of it? Yeah, pour a bit of water. Okay. Yep. Do you still want that $10? Look at it. It's all muddy and yucky and it smells. You still want it? You still think it's worth $10? Even though it's all ripped, yucky, muddy, crumpled, stood on? Well, the point of that was we're kind of like money to God in the sense of we are always valued no matter what happens to us, whether we're being stood on, being chucked in the dirt, being abused. So we're still valued. So I got a Bible text here, Luke 12, verse 6 and 7. Are not 5 sparrows sold for 2 pennies? Yet none of them were forgotten by God. Indeed, the very hairs of your head are all numbered. Do not be afraid, you are worth more than many sparrows. You can have this $10.
Money for Jesus. Yep. Thank you for coming up for the kids' story. Just remember you're all valuable to God. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Todas as crianças, Ele a todas ama. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, vinde a Jesus. os pequenos. Bom dia, irmãos. Feliz sábado. É muito bom estar aqui de novo e é bom ver vocês. E eu quero convidar vocês agora, nós agradecemos a Deus um pouquinho das bênçãos que a gente ganha durante a semana, através dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Pai querido, te agradecemos a bênção de mais um sábado e também te agradecemos pelas mãos que trabalharam e puderam trazer esse dinheiro aqui. Te pedimos uma bênção especial sobre a maneira que esse dinheiro vai ser usado. Esteja conosco nessa manhã, te pedimos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Hino 34, vamos nos colocar em pé e vamos cantar juntos o hino 34. Fico a pensar nas obras de tuas mãos, estrelas mil a cintilar no espaço de teu poder.
minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Se ao caminhar por campos e florestas, escuto as aves belas a cantar, se estendo o olhar do alto da montanha e a fonte além eu ouço a murmurar. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Se penso então que sem poupar teu filho o enviaste pra morrer por mim, levando a cruz os meus pecados todos, para eu viver eternamente assim. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Jesus em resplendor e glória, para levar ao lar dos filhos seus, prostrar-me-ei em gratidão infinda, e exclamarei: quão grande és tu, meu Deus. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Ora, todos aqueles que podem, vamos nos colocar de joelhos para falarmos com nosso Deus através da oração. Santo Deus, estamos na Tua presença, Senhor, para Te louvar, para Te engrandecer e para dizer que Tu és o Deus o qual nós aguardamos. Estamos aqui, Pai, também para Te agradecer as imensas bênçãos que Tu tens derramado sobre os Teus filhos. E queremos Te agradecer também, Pai, por teres cuidado de nós. Ó bondoso Deus, esta manhã queria Te pedir que Tu, Espírito Santo, possa estar no nosso meio. Tu possas abençoar os Teus filhos que vieram aqui para Te louvar. Que o Teu Espírito esteja com eles e que possa impressioná-los e colocar a certeza nos seus corações de que em breve Jesus voltará. Ó Pai, derrama uma bênção especial também sobre o irmão Dadá, para que nós possamos compreender a mensagem que ele tem para nós, que com certeza Tu o impressionastes a falar para nós hoje.
que o Teu Espírito esteja no nosso meio, Pai. Perdoa os nossos pecados e guarda a Tua igreja ao redor do mundo. Em nome de Jesus, nosso Salvador, nós te pedimos. Amém. Deu para o projeto que a gente realizou lá. Eu acredito que seria interessante a igreja ver, né, os frutos do trabalho que foi feito lá no Amazonas e também explicar para vocês o que tem sido planejado fazer para o próximo ano. Em função disso, a gente decidiu, eu e a Marina, convidar as pessoas que foram com a gente no Brasil já por 2 anos seguidos. E hoje a gente tem aqui um grupo de mais de 10 jovens, não estão todos aqui, alguns ainda vão vir na parte da tarde, a gente vai se encontrar à noite para uma janta de confraternização. Mas aqui estão alguns daqueles que foram e ajudaram a gente a construir os banheiros que construímos lá no Amazonas. Então gostaria só de pedir que vocês colocassem a mão para cima para a igreja poder saber quem é vocês, as pessoas do ano passado e do ano retrasado. Né? Do ano retrasado a gente tem o Scott, e os outros jovens também estiveram no ano passado. Então, seguinte, eu vou mostrar para vocês 3, 4 vídeos e depois vou falar uma coisa rapidinha e depois vou mostrar o último vídeo para vocês. Então, dê uma olhada nisso, por favor. Well, we came here and it's finished finally after many hours of working here in the heat, and every toilet is hard, and this one's got to be very hard because it was on a hill, and it's very high, but we managed to get through it. We worked as a team, and praise God that no one got seriously injured. It's also good to see the life that these people live in, what they go through every day. It was hard for us. We had to climb over the hill, go down, and then walk up the hill to carry the wood, and then bring it all the way back, and just keep going back and forth. And these people, they travel for hours just to get to Manaus. They sit here for hours just making baskets just to make some money. And it's a privilege to be here and to help these people to accomplish something, and we get to leave and with the result of a toilet for them, and that makes me feel very happy. Very happy. Yeah. Então, essa é uma das coisas que eu gostaria que vocês vissem, né? Como que é feito um banheiro lá no Amazonas. A gente construiu no ano passado 12 banheiros em 6 dias.
Esse que vocês viram foi construído num dia, a gente teve que voltar no outro dia só para fazer um touch-up, né, terminar alguns detalhes que ficou faltando. Mas a gente construiu, para você ter uma ideia, não é só aquilo ali é uma parte do banheiro, na verdade é metade só, porque a outra metade é um buraco, onde vai todo o esgoto. Então a gente também teve que construir toda a madeira dentro do buraco, e daí fizemos a tampa e colocamos e fizemos todo o encanamento para que dentro também tivesse ali um cano e um banheiro de verdade. Então eu gostaria, né, de agradecer a todos vocês, eu acredito que vocês iam ficar felizes de poder ver exatamente como é que se trabalha lá. E para você ter uma ideia também, o Jameson que está ali hoje, ele estava todo molhado, é o calor, aquilo ali já é 5 horas da tarde. Então você imagina o que não é aquilo ali em torno do meio-dia. E como ele disse, a gente, para fazer aquele banheiro, a gente teve que caminhar em torno de, eu acredito, que 1,5 km, subindo e descendo com as madeiras até chegar lá e construir aquele banheiro para aquela família. Então, um dos objetivos dos projetos que a gente realiza é primariamente ir lá e ajudar as pessoas, né? Ajudar as pessoas que não têm condições, que não podem fazer, e a gente então, que possuímos as bênçãos de Deus, a gente vai lá e divide aquilo que Deus tem dado para a gente com essas pessoas. Mas existe um segundo objetivo no Mission Trip que eu gostaria de repartir com a igreja hoje. E esse segundo objetivo, eu acredito que para mim, como líder, é o mais especial de todos eles. Eu vou dizer o porquê. Eu acredito que esses projetos ele mudam a vida e a perspectiva de quem vai lá e faz esse projeto. E você percebe que o nosso objetivo tem sido trabalhar bastante com os jovens, levar os jovens para lá. E é o nosso interesse que eles aprendam coisas que aqui na Austrália, ou na vida onde eles vivem, eles não vão aprender, né? E indo lá e vendo a necessidade, vendo a maneira que as pessoas vivem, eles vão aprender certos valores que eles vão levar para a vida inteira deles. E esse, para mim, é o maior objetivo como líder desses jovens. Então, para as pessoas que já têm mais uma certa idade, que já passaram por circunstâncias na vida, que aprenderam esses valores e que hoje não têm o interesse de ir, eu gostaria de convidar vocês que suportassem, né, ou que, né, ajudassem os jovens da nossa igreja aqui, a igreja local mesmo, para que eles pudessem participar. Porque eu acredito que essa oportunidade que eles têm de ir lá, às vezes eles não reconhecem antes de ir para lá. Eles não entendem o valor. Mas uma vez que eles chegam lá e que eles experimentam isso, eles passam então a entender o porquê que eles estão ali, e eles passam então a sentir na vida deles o significado que é estar ali servindo uma pessoa. Então eu gostaria de encorajar, né, a igreja inteira, e não só as pessoas já de mais idade, mais experiência, mas também os jovens, para que tenham uma coragem de ir participar, né, de um projeto como esse. E enquanto nós estávamos lá construindo, para você ter uma ideia, esse banheiro, a família que morava lá era uma senhora já de idade e um senhor, e ele não é cristão, somente a esposa. E nós estávamos lá então, e o meu objetivo, como eu disse para vocês, líder do projeto, é mostrar para os jovens não só o trabalho que eles têm que fazer, mas algumas coisas que só indo lá e fazendo o trabalho eles não vão ver. Então eu tirei alguns dias durante o projeto, onde a gente não trabalhou, mas eu levei eles para fazer uma caminhada. E esse objetivo então era de mostrar a realidade nua e crua de como as pessoas vivem lá, né? E eu acreditava que mostrando para eles a realidade mesmo de como as pessoas vivem, eles iam aprender certas coisas que simplesmente trabalhando eles não conseguiriam aprender. E num desses dias, então, nós fomos lá, visitamos essa família, e essa senhora, então, enquanto estava lá explicando para nós todo o processo que é para ela conseguir ganhar R$20 por dia, que na verdade, no final, né, se transforma em apenas 10, muitos dos jovens que estavam ali, eles realmente se comoveram, né, por ver a dificuldade que aqueles seres humanos passam. E em contraste, eles olharam para a vida deles e perceberam que a vida deles é uma bênção. E no final, então, que nós estávamos lá, aquela senhora pediu que orássemos principalmente pelo marido dela, que ainda não era cristão. E uma das perguntas que ele fez é, quem é que está pagando para esses jovens virem aqui fazendo o que eles estão fazendo? Né? E ela então falava para ele, não, ninguém está pagando, eles estão vindo de graça, por vontade própria. E ele não acreditava. Né? Não tem como, alguém está pagando, ninguém faz isso de graça. Alguém está pagando para eles, não tem como. E ela insistia, né? Enfim, no final, eu pedi para um dos jovens que estava lá junto fazer oração, e agora que vocês escutem o que ele orou, a oração dele. A gente vai orar em inglês, tá, se socorro? Tá bom. Mas depois eu falo pro senhor que a gente ora. A senhora também, tá? Lord God in heaven, we just thank you that we could come to the Amazon.
Thank you that we can come see this family here, Lord. I just pray for just their well-being, Lord. You know, we're so privileged to actually come here so that we can see what we have in our lives. And Lord, I just pray for this family here and their well-being, that everything, Lord, that will go smoothly. And Lord, I also pray for their health, Lord, that you know, you just keep a helping hand over their home. And yeah, Lord, I just ask that you touch his heart, Lord. And that he'll one day, Lord, that he'll give his heart to you. And we just pray a special blessing over this family, Lord, and this village and this Amazon, and yeah, thank you, Lord, amen. Querido amado Jesus, eu quero te pedir que o Senhor venha abençoar a sua família, abençoe seu socorro, sua esposa, também sua filha, sua netinha. Quero te pedir que o Senhor dê bastante saúde para o seu socorro. É um homem trabalhador, é um homem esforçado, é um homem que se preocupa com eu queria só que vocês tivessem, né, uma sensação de como que é, principalmente para quem vai lá, o que ele realmente experimenta. E você viu, é um jovem que foi lá, viu, e quando então passou a conhecer mais a necessidade das pessoas, ele realmente ficou comovido. Como comove qualquer pessoa. Então, eu quero agradecer muito mesmo do coração a igreja por ter ajudado, né, o projeto já por 2 anos seguidos. E também agradecer a todos vocês, jovens do colégio, que foram e participaram desse projeto junto. Eu não sei quanto que vale a alma de uma pessoa para Deus. Alguém tem uma ideia? Quanto que Deus pagaria para que alguém aceitasse ele? Alguém tem uma ideia? Tá? Pois é, eu acho que dinheiro não pode comprar, né? Pois então, no último mission trip que a gente teve o privilégio de testemunhar o batismo de uma jovem lá. Né? Então eu acho que não tem preço o batismo e a entrega pessoal daquela jovem para Deus. Eu gostaria de dar isso como testemunho para vocês. É fruto do trabalho de vocês aqui também, de terem apoiado os projetos. Né? Eu gostaria também de anunciar que essa semana foi uma semana muito importante e decisiva para nós. A gente está se planejando agora para ir para uma outra missão aqui no Bangladesh daqui 4 semanas. Mas eu também tinha muito vontade de voltar para o Brasil, porque a gente deixou algumas coisas lá que eu acredito que não foram acabadas ainda, né? Com relação à vida espiritual de algumas pessoas. Então, essa semana a gente tomou a decisão de que a gente vai. Não importa quantas pessoas forem junto com a gente, de novo eu e a Letícia, a gente vai. E então eu gostaria de anunciar a vocês, né, que a gente está organizando uma outra missão. Provavelmente vai ser a última até o dia da gente se formar, e depois a gente não sabe o que vai acontecer com a nossa vida, né? Pode ser que Deus chame a gente para lá ou para qualquer lugar, a gente não sabe, mas vai ser a última que a gente vai ter o privilégio de estar organizando. Eu gostaria de convidar a igreja. Se alguém tem interesse de participar junto, você é bem-vindo. Não importa a sua idade. O ano passado a gente teve um senhor de 76 anos junto com a gente, né? E tudo que os meninos fizeram, ele fez junto. O ano passado a Marina foi junto aqui da igreja. Esse ano o Mateus está indo, já confirmado, mas eu gostaria de ver alguns outros jovens, né? Você vai ser especial, porque você vai ter o privilégio não só de trabalhar lá, mas também de ajudar a fazer o translating para todos os outros jovens que falam inglês que forem junto. Então fica aqui o convite, né, para cada um de vocês participarem. A gente também está muito feliz, porque alguns dos jovens aqui também, o Marcelo, a Karina, o Sandro e a Marina novamente, estão indo para essa outra missão para o Bangladesh. Isso demonstra o espírito da igreja, né? É uma igreja missionária, é uma igreja que apoia os seus jovens. Então eu agradeço muito vocês por estarem apoiando todos esses jovens aqui da igreja. Muito obrigado. Vamos fazer uma oração? Querido e amado Deus, nós te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos deu de estarmos aqui nesse planeta Terra para fazermos a tua obra. O Senhor, ó Pai, nos chamou, e é nosso privilégio e o nosso dever, ó Pai, viver aqui conforme viveríamos no céu. E nós te pedimos que o Espírito Santo venha fortalecer a nossa vida espiritual para que possamos alcançar esse objetivo. E que a tua mensagem, ó Pai, as boas novas do teu santo reino, seja empregada a todo mundo, através da nossa vida e através das nossas palavras. Em nome de Jesus nós oramos pelos privilégios que nos deu
e pelo também o Espírito Santo ter trabalhado no coração de todos os membros dessa igreja e dos jovens que foram lá fazer esse trabalho. Em nome de Jesus, nós encorajamos todos a fazerem o mesmo. Amém. Bom, o título de hoje, e se vocês receberam um e-mail do pastor, né, o e-mail que é mandado toda semana, é o título Venha a Nós o Teu Reino. Né? Vocês receberam o e-mail do pastor? Eu gostaria, antes de começar aqui, então, agradecer a todo mundo que está ajudando aqui lá no som, lá no pessoal que está na internet também. Também mandar um abraço para aqueles que estão assistindo o programa, né, ao vivo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Então, essa semana, o pastor mandou esse e-mail, né, Venha a Nós o Teu Reino, e foi o título do sermão que eu escolhi para pregar hoje. Esse, na verdade, título é baseado num versículo bíblico. E você sabe qual é? Pelo menos se você não sabe aonde se encontra, você sabe do que faz parte. Faz parte de uma oração da qual Jesus ensinou os discípulos para que orassem. E eu tenho certeza absoluta que muitos de vocês já falaram essa oração decorada, ou sabem ela decor, já falaram ela dezenas de vezes. O que nós propomos hoje, e você encontra ela então no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 10, e também no livro de Lucas. São os únicos dois evangelhos que recordam, né, que tem escrito essa oração. O meu objetivo hoje é concentrar especificamente nessa frase, venha a nós o teu reino, e tentar entender o que isso significa. Como eu disse, muitos de nós já oramos dezenas de vezes essa oração, mas eu gostaria de ter a certeza de que todos nós entendemos o que estamos pedindo para Deus. Não é verdade? Acima de tudo, o objetivo de Jesus era ensinar os discípulos a como orar. E a oração que ele ensinava a eles não era uma oração que fosse simplesmente repetida, né, ou em virtude de uma tradição, mas que fosse algo que realmente significasse o desejo do coração de cada um deles. E esse era um desejo que Deus gostaria que cada um dos seus discípulos tivessem, de que toda vez que eles orassem, eles pedissem para Deus para que fizesse o quê? Desse a eles uma porção do seu reino, ou viesse a eles, ou sobre eles, o reino de Deus. A pergunta então é, o que significa venha a nós o teu reino? O que significa venha a nós o teu reino? Qual era o objetivo de Jesus, então, de estimular os discípulos a fazer esse pedido quando orassem para Deus? Estava, quem sabe, Jesus se referindo aqui para os discípulos à sua segunda vinda? O que vocês acham? Ou significava simplesmente que Jesus tinha o interesse que os discípulos orassem por um reino espiritual, onde os poderes do mal não tivessem poder sobre os seus discípulos e aqueles que orassem e fizessem este pedido? Ou estava então Jesus querendo significar que um dia, geograficamente e territorialmente, o reino de Deus viria e seria estabelecido aqui na terra? O que você acha que venha a nós o teu reino significa? Qual era o objetivo de Jesus para que os discípulos pedissem ele? Está se referindo à segunda volta de Jesus? O que você acha? Ninguém acha nada? Eu estou perguntando, pode abrir, pode falar. O reino de Jesus dentro do nosso coração. Todos vocês já oraram essa oração, não é verdade? Alguém mais tem mais alguma ideia? Muito obrigado, Bill. Primeiro de tudo, eu gostaria de dizer que realmente, quando os discípulos orassem, eu acredito que deveriam então estar pedindo para que o reino de Deus, com a sua segunda vinda, viesse e fosse estabelecido aqui nessa terra. Mas como o Bill mencionou, é importante entender que quando Jesus ensina os discípulos a fazerem essa oração, especificamente esse pedido, ele não havia ainda completado o ministério da sua primeira vinda aqui nessa terra. Então, com certeza, Jesus não poderia estar somente se referindo à sua segunda volta, mas queria que Jesus, então, se referir a algo mais. Eu acredito, e conforme nós vamos ver aqui, que nós vamos chegar a algumas conclusões bem interessantes sobre o que significa venha a nós o teu reino. E eu gostaria, então, para iniciar o nosso estudo, já que fiz a pergunta para vocês, né,
de mostrar para vocês que o reino que Jesus estava para estabelecer não era um reino que estava há um tempo muito distante do seu primeiro ministério. Por que eu digo isso? Todos vocês lembram e sabem de cor qual era a pregação de João Batista. Qual era a pregação de João Batista? Ele tinha apenas um sermão que ele pregava todos os dias. E o mesmo sermão várias vezes no mesmo dia. Qual que era o sermão de João Batista? Arrependei-vos. Por quê? Porque o reino de Deus está próximo. Porque o reino de Deus está chegado. Algumas outras traduções em português falam a palavra chegado. Também foi o objetivo, foi o sermão que Jesus deu aos seus discípulos. Depois de ter escolhido os 12 discípulos, Jesus então chama os 12 discípulos e dá uma comissão para eles. Eles deveriam fazer certas coisas e a sua pregação deveria ser exclusivamente o mesmo sermão de João Batista, anunciando que o reino de Deus estava próximo, havia chegado. É interessante pensar sobre isso, porque muitas vezes nós como cristãos, e principalmente os adventistas que acreditam no advento de Deus, quando pensamos no reino de Deus, nós pensamos que o reino de Deus será estabelecido com a sua segunda vinda. Não é verdade? E esperamos por esse dia. Por que chegamos a essa conclusão? É simples. Quando olhamos para as coisas do mundo que acontecem todos os dias, quando ligamos a televisão, escutamos o rádio da manhã, quando estamos indo para o serviço, nós descobrimos que esse lugar não pode ser o reino de Deus. Por tantas tragédias e coisas ruins que acontecem aqui. E como Deus poderia permitir que no seu reino todas essas coisas pudessem acontecer? Então é evidente que nós, quando pensamos no reino de Deus, a nossa mente ela viaja para o futuro, esperando então que o reino de Deus seja estabelecido com a sua segunda volta. Mas o ponto que eu quero colocar aqui como primordial para o nosso estudo sobre o reino de Deus era de que no momento em que Jesus andava nessa terra, o reino de Deus estava sendo estabelecido pelo seu próprio ministério. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer também, a segunda pergunta é: o que significa então o reino de Deus? O que significa? Qual é o significado do reino de Deus? Como que ele funciona? Vocês já devem ter percebido também que nos evangelhos, muitas vezes, tanto Jesus quanto os discípulos, eles se referiam ao reino de Deus como o reino dos céus. E para deixar claro para você, o reino de Deus e o reino dos céus é a mesma coisa. Jesus, quando está no Sermão da Montanha explicando para os discípulos, fazendo o seu Sermão da Montanha, explicando várias coisas para o discípulo, uma das coisas que ele explica é que eles não deveriam jurar nem pelo céu e nem pelo qualquer coisa que tivesse na terra. E tudo que eles falassem deveria ser sim e não. Mas ele deu uma razão por que não deveriam jurar pelo céu. Porque o céu é o lugar onde Deus habita. Então o reino dos céus e o reino de Deus é a mesma coisa. Simplesmente se usa uma referência trocada às vezes, o reino de Deus e o reino dos céus. O que significa o reino então? Alguém de vocês sabe me explicar o que significa um reino aqui no mundo? É algo espiritual? É algo geográfico? Eu acredito que a Austrália é um bom exemplo disso. O que é um reino? Eu sei que alguns australianos não gostam de ouvir isso. Mas é verdade. A Austrália é um reino. A Austrália é um reino. E quem é o soberano da Austrália? A Rainha Elizabeth. A Austrália adquiriu independência da Inglaterra, mas não da rainha. E se você for fazer uma pesquisa sobre qual é o modelo de governo que existe na Austrália, você vai chegar à conclusão, e está lá em qualquer site da Austrália, e mesmo no Wikipedia, a nossa enciclopédia mais famosa na internet, a descrição da maneira que é o governo na Austrália é a seguinte: é uma monarquia constitucional e democracia federal parlamentar. Você vai encontrar uma lista de quais são as autoridades, começando pelo monarca, Elizabeth II. E depois, então, tem uma governadora geral, que todos vocês conhecem, acredito eu, Kentin Bryce. E depois, então, em terceiro lugar, vem a primeira-ministra, da qual nós, os cidadãos australianos, a escolhem para governar o país.
Então, a rainha Elizabeth, hoje, ela é rainha de 16 reinos. E os reinos dela são chamados de Commonwealth Realms. E ela é rainha de todos esses reinos. Então, um reino aqui na Terra é um espaço geográfico. E tudo que se encontra dentro desse espaço geográfico, então, ele é administrado e está sob a autoridade e a submissão de um rei. A Tailândia também é um reino. Você sabia disso? A Tailândia possui um rei. E a Tailândia também possui uma maneira de governo parecida com a Austrália. É uma monarquia constitucional parlamentarista também. Ela não tem uma governadora porque o rei está lá. Então, ele próprio é o governador, né? Mas tem também uma primeira-ministra. Bom, esse é uma definição ou uma ideia para você entender o que é um reino aqui na Terra. Agora o que eu pergunto é, o que significa então o reino de Deus? É a mesma coisa? Como que funciona? Porque o reino de Deus, como eu expliquei, também é chamado do reino dos céus. É interessante, bem interessante. Quando nós estudamos o Novo Testamento, e é conhecimento geral de todos vocês que estudam a Bíblia, de que os judeus, quando esperaram pelo primeiro Messias, eles esperavam pelo quê? Pelo estabelecimento de um reino como nós possuímos nos dias de hoje. Um reino geográfico, um domínio, um poder e um monarca, como nós temos nos dias de hoje. Mas eles foram decepcionados porque isso não aconteceu, em virtude de um mal entendido mal interpretadas profecias bíblicas. Então, fica a pergunta: como nós então entendemos o que significa um reino de Deus? O que é o reino de Deus? Bom, a verdade é que Jesus, através dos 4 evangelhos e também os apóstolos, principalmente Paulo, quando falam sobre o reino de Deus, mas mais Jesus, ele usa várias ilustrações e também parábolas para explicar o que é o reino de Deus. Mas em nenhum momento ele dá uma definição do que é o reino de Deus. E todas as palavras e ilustrações que ele usa nos ajudam a entender como que funciona o reino de Deus. Mas não existe uma definição clara. Mas eu gostaria de pegar você agora e fazer uma jornada dentro da Bíblia para tentar entender um pouco mais sobre como é o reino de Deus, ou o que é o reino de Deus, em relação ao planeta Terra no qual nós vivemos hoje. Eu gostaria de convidar você que abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, o versículo 1. É conhecimento de todos que o capítulo 1 de Gênesis, nós encontramos o relato da criação. Quem é que cria o mundo? Deus cria o mundo. Deus é o criador de todas as coisas. E a gente encontra referência disso principalmente no livro de Salmos, onde Davi fala muitas vezes de Deus como sendo um Deus criador. Não só no livro de Salmos, mas durante toda a Bíblia também. Mas no capítulo 1 de Gênesis nós temos Deus criando o planeta Terra, o mundo no qual nós vivemos. No final da criação, no versículo 26, no versículo 27 então, Deus criou, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E no versículo 28, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja pela terra. Me explica para mim o que está acontecendo aqui agora. Deus acaba de criar o mundo. Junto com a criação do mundo, ele cria o ser humano. E além de criar o ser humano, o que ele faz com ele? Ele dá para ele autoridade. Ele elege o ser humano como governador do seu reino. Lembre, a rainha Elizabeth não possui apenas um reino, ela possui 16 reinos. E cada um daqueles reinos, ela possui um governador ou uma governadora. Deus, quando criou o planeta Terra, nós entendemos que esse não é o único lugar habitado do universo. Mas quando ele criou o nosso planeta Terra, ele deu ao ser humano o direito de governar o planeta Terra. O que acaba acontecendo logo depois? O que acaba acontecendo no capítulo 3? O pessoal gosta que vocês participem, me ajudem. Não fiquem com medo de participar. Entra o pecado. Satanás, agora,
ele se finge como a serpente e ele vem e engana Adão e Eva. E quando ele engana Adão e Eva aceitam as insinuações da serpente, era como se Adão e Eva agora estivessem dizendo: nós não estamos mais sujeitos ao poder do nosso rei. Agora estamos nós colocando sob sujeição tudo que Deus deu para nós sobre um outro rei, que é quem? Satanás. Será que isso faz sentido, o que eu estou falando? Vamos ver o que Satanás mesmo disse para Jesus lá quando foi tentar Jesus depois de 40 dias. Abre a Bíblia junto comigo no livro de Lucas, para ver se foi isso mesmo que aconteceu. O livro de Lucas. Lucas, o capítulo 4, versículo 6. Lucas 4, versículo 6. Olha só. Disse-lhe o diabo. Para quem que ele está conversando aqui? Com Jesus. Ele fala: dar-te-ei toda esta autoridade. Perdão. Vamos só ler o versículo 5 que eu pulei. E levantou-o, mostrando-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue. Quem é que entregou isso para Satanás? Fomos nós. Ele usurpou através do engano, né? Mas pela nossa falta de confiança em Deus, nós entregamos. Por usurpação. Então ele me foi entregue, e o que ele diz então? E eu dou a quem quiser. A verdade é que lá no Jardim do Éden, Deus havia prometido, depois de Satanás ter usurpado o reino aqui na terra, Deus prometeu a Adão e Eva que ele enviaria um libertador. Alguém para que resgatasse o domínio da terra e desse de volta a Deus, aonde nós pudéssemos agora estar sob o domínio do reino dos céus. E agora Jesus vem à terra, Satanás reconhece que ele é o Messias. E ele então propõe para Satanás um caminho mais fácil. Mas esse é o ponto, de que o governador deste mundo, e Jesus mesmo reconhece, é quem? É Satanás. Olha só o versículo, João capítulo 12, versículo 31. Olha o que Jesus diz lá. João capítulo 12, versículo 31. João 12, 31. Olha o que Jesus fala. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Quem é esse príncipe? É Satanás. Vai ser o quê que vai acontecer com ele? Vai ser expulso da terra. Quando que Satanás vai ser expulso? Quando que ele perde o domínio sobre a terra? Quando? Olha só o que ele fala no versículo. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Quando é que Satanás é expulso? Quando é que ele perde todo o domínio? Quando Jesus, então, se torna um sacrifício vivo pelos nossos pecados. Quando ele resgata novamente o mundo. Como que eu sei isso? Não está aqui no verso, não está aqui. Mas está no livro de Apocalipse, capítulo 12. Lê comigo. Apocalipse, capítulo 12. Olha a visão que João tem. É interessante que muitos de nós usamos o capítulo 12 de Apocalipse para entendermos o que aconteceu antes do pecado. Não é verdade? A gente usa o capítulo 12 para entendermos o que aconteceu antes do pecado. E quando lemos aqui que Satanás e os seus anjos lutaram contra Miguel, os seus anjos, então foram, perderam a batalha e foram enviados para a terra, o que vem na nossa mente é de que João está tendo uma visão de quando? Lá do princípio, antes mesmo do pecado. Mas o que eu quero dizer para você é que se você lê com bastante cuidado o capítulo 12 e a linguagem que está no próprio contexto, nós vamos entender que não somente se refere, eu poderia dizer, alguns textos bíblicos podem se referir ou ter sentidos duplos, que significam momentos diferentes na época da história do nosso universo. Não é verdade? A profecia de Joel. Quando é que a profecia de Joel sobre o derramamento do Espírito Santo se cumpriu? E vai se cumprir ainda? Vai se cumprir ainda. Você percebe que às vezes um texto bíblico, ele pode estar descrevendo dois momentos da história
eu gostaria hoje de dizer para vocês, se você não concorda, você está livre para depois conversar comigo lá na rua, não aqui. Mas eu gostaria de dizer que o capítulo 12 vai nos mostrar o que acontece quando Jesus vem para a terra, morre, ressuscita e vai para o céu. Porque quando lemos os livros de Paulo, por dezenas de vezes, vai no livro de Hebreu e todos os epístolas de Paulo, Paulo fala de Jesus sentado, ele ressuscitado e sentado aonde? À direita do Pai, do trono de Deus. E a Jesus então foi dado o quê? Depois da sua ressurreição? O domínio e o poder sobre todas as coisas criadas, inclusive a que nós havíamos perdido para Satanás. Você entende? Vamos ler então o capítulo 12. Olha que interessante. Quando você lê o capítulo 12, você tem aqui a imagem de um dragão, você tem a imagem de uma mulher. A mulher grávida pode representar a igreja, como também representa Maria, no qual dá a luz a Jesus Cristo. Está falando de alguém nascendo aqui, um filho, quando nascesse. Né? E esse filho, no versículo 5, fala, pois um filho varão que há de reger o quê? Todas as nações com cetro de ferro. A quem está se referindo? A Jesus. E o seu filho foi arrebatado para Deus até onde? O seu trono. Olha que interessante. Agora no versículo 7 então fala, houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Olha que interessante. Olha que interessante. Vocês já perceberam que Satanás continuava tendo acesso ao céu mesmo depois do pecado? Vocês já perceberam isso? No livro de Jó, o que acontece no livro de Jó? Aonde que está tendo uma reunião? E ele vai lá como representante de quem? Porque ele é o governador da terra. Você entende? E agora então, olha que interessante, para mim nesse momento é o momento que Satanás perde todo e qualquer direito de ter acesso, não só ao céu, mas em qualquer outro lugar, com exceção da terra. O que nós lemos aqui agora, houve peleja, no versículo 8, todavia não prevaleceram o dragão, nem mais se achou no céu o lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, olha o regozijo, ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio salvação, o poder e o que mais? O reino de nosso Deus. Agora, com a morte e a ressurreição de Cristo e o seu entronamento lá no céu, pois foi o quê? Foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Até o momento da morte de Jesus, Satanás tinha acesso, e lá ele acusava os irmãos, os filhos de Deus, todos os dias. A partir daquele momento, não se é dado mais o direito dele de acusar a nós. Eles, pois, o venceram, porque depois da morte de Jesus, nós agora nos tornamos vencedores, por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra, do testemunho que deram, e mesmo em face à morte. Agora olha o versículo 12, que interessante. Por isso, festejai, ó céus, e vós que neles habitais. E o que mais? Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. É interessante isso. A terra é o único lugar que Satanás ainda tem acesso. Mas não é nem aqui na terra mais, e não existe nem outro lugar que ele tem domínio. Ele ainda pode acessar e ainda pode exercer suas forças, seus poderes aqui na terra, como tem exercido todos os dias. Mas este lugar não pertence mais a Satanás. Não pertence mais a ele. Começa a fazer mais sentido o que a oração significa. Venha a nós o teu reino. O reino de Deus, o reino dos céus. E Jesus então, deixa eu não me perder aqui no meu raciocínio. Conclusão da primeira parte então, dessa primeira parte, é de que Deus era o soberano do mundo, perdeu a soberania quando Adão e Eva então aceitaram as insinuações de Satanás, se transformaram em escravos do pecado, não podendo se libertar sozinhos. Deus então providencia através de Jesus vindo ao mundo com a natureza humana e venceu a Satanás, para poder devolver a soberania a Deus. E Deus, em troca da soberania da terra e de todas as coisas criadas, a Jesus Cristo. E então,
com a morte e a ressurreição de Cristo, foi inaugurado o reino de Deus, até mesmo aqui na terra. Foi inaugurado o reino de Deus. Olha que interessante. O ministério de Cristo, então foi estabelecido. Perdão. O reino de Deus foi inaugurado com o ministério de Cristo. Foi então estabelecido com a sua morte. Foi então ratificado com a sua ressurreição, se tornando Jesus, como diz Paulo, o primogênito de todos os mortos. E o reino de Deus vai ser consumado com a sua segunda volta. Você começa a perceber a diferença. Nós já vivemos no tempo do reino de Deus. Mas ele vai ser consumado então com a sua segunda volta. Agora eu pergunto, isso aqui é interessante. Se Jesus venceu, se Jesus tem o domínio da terra, se Jesus agora é o soberano sobre todas as coisas, não existe lugar no universo que Jesus não é soberano, não é Deus. Não existe lugar no universo que ele não pode exercer os seus próprios princípios, o porquê que ele ainda não fez na nossa terra. Por que ele ainda não fez na nossa terra? Se ele se transformou no conquistador desse planeta, ele é o conquistador desse planeta. Por que ainda não estabeleceu o seu reino de forma completa? É interessante. E se eu quero que você lembre de uma coisa, eu quero que você lembre disso hoje. É de que Jesus, ele não é como Satanás. Ele é diferente. Satanás, então, ganhou o domínio e, ao mesmo tempo que ganhou o domínio, ele colocou todos os seus princípios dentro desse mundo. E não se importou em saber quem queria ser dominado por ele e quem não queria. Ele simplesmente, a partir de agora, vocês são os meus escravos. Vão fazer o que eu quero, como eu quero, e os meus princípios, a partir de agora, vão valer aqui dentro. Ele é o rei, é o dominador, pode fazer o que ele quiser. Mas com Deus é diferente. Deus conquistou esse mundo através da vida, do ministério de Cristo, da sua morte e da sua ressurreição. Mas isso não quer dizer, meus queridos irmãos, que todo mundo que vive nesse planeta quer ser reinado por Deus. Não é verdade? Nem todo mundo quer. Jesus poderia simplesmente, agora que é meu, eu vou estabelecer meu reino. Mas ele não faz assim. O que ele faz é o seguinte: ele chamou os seus discípulos e chama cada um de nós para uma missão. E ele quer que cada um de nós, a partir de agora, que conhecemos os princípios do reino de Deus, que conhecemos sobre o seu reino, agora nós venhamos a pregar as boas novas do seu reino. Esse é o objetivo dele. E Deus, então, agora quer dar o privilégio para que as pessoas possam escolher fazer parte do seu reino ou não. Esse é o objetivo. Essa é a razão por que ele ainda não estabeleceu por completo o seu reino. Porque ele quer dar o direito de escolha para cada um dos seres humanos, se eles aceitam ou se não aceitam viver sobre ou ter Deus como seu soberano. É um direito nosso. Ele não força. Ele nos dá o direito de escolha. Eu sei que não é fácil fazer evangelismo. Não é fácil a gente falar para as pessoas de algo que a gente não vê. De algo que a gente ainda não viveu. Não é verdade? É fácil para você, quando volta para o Brasil, explicar para as pessoas como é a vida na Austrália? Tu pode tentar explicar, mas eles não conseguem, não entendem. Não faz sentido para eles como as coisas aqui funcionam. E é interessante que nós, quando falamos para as pessoas sobre o reino de Deus, muitas vezes não faz sentido. E as pessoas têm dificuldade de entender. Mas Deus é um Deus de amor, é um Deus inteligente. E Ele é um Deus que tem um plano. Ele tem um plano. E o plano de Deus, para que as pessoas entendam como que o reino dele funciona, para que venham aceitar o reino dele, é um plano que eu chamo de contraste. É um plano de contraste que Deus tem. É um plano de contraste. Olha que interessante. No capítulo 10 do livro de Mateus, nós temos lá Jesus escolhendo os discípulos. Depois que ele escolhe os discípulos, ele pega e envia os discípulos para pregar o evangelho. E ele dá então para eles o título do sermão deles. Mas eles, quando fossem pregar, não deveriam somente pregar. Deus comissiona, dá poder e autoridade para eles, para que eles façam outras coisas. Quais são essas coisas que eles deveriam fazer?
Quais são essas coisas? Eles deviam curar as pessoas. Eles deviam agora, eles teriam poder sobre os demônios para que pudessem libertar as pessoas das forças do mal. Era para eles serem pessoas boas, amarem, para eles perdoarem as pessoas. Eram para eles não levar nada extra junto com eles, mas simplesmente o pão de cada dia para que pudessem mostrar como que o reino de Deus funciona, confiando em Deus a cada dia. É interessante, quando você lê os evangelhos, você percebe que a maneira que Jesus usava para atrair as pessoas era através de fazer o bem para elas. Ele curava, ele expelia demônios, ele dava atenção, ele perdoava as pessoas que se sentiam pecadoras e não achavam que tinham perdão. Ele dava atenção, ele dava valor para os mendigos, para pessoas que ninguém dava valor. E aquilo ali, para mim, era uma lei de contraste. Eu vou explicar um pouco melhor essa minha ideia. Não é a minha ideia, é o plano de Deus. Deus nos chama, a cada um de nós, para um mission trip. Ele chama cada um de nós para uma missão. E quando Ele chama cada um de nós para uma missão, Ele dá também para nós o mesmo poder que deu para os discípulos. Quando você lê o último capítulo do livro de Mateus, ele fala: e todo o poder no céu e na terra foi me dado. E eu agora dou para vocês, para que vocês o quê? Vão e preguem a todas as nações, fazendo os discípulos e batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe, meus queridos irmãos, não existe maneira melhor do que pregar o Evangelho para o mundo e mostrar para as pessoas como que o reino de Deus funciona do que pelo contraste. A lei e os princípios do mundo que nós vivemos hoje, eles são bem simples. São leis regidas pelo egoísmo. Faça tudo o que você quiser, desde que você esteja sentindo prazer. São leis que não se importam com a moralidade, não se importam com o próximo. São coisas absurdas para o mundo entender quando algum de nós, vai fazer lá do outro lado do planeta, dedicando tempo, dedicando dinheiro, trabalho, para ir lá ajudar uma pessoa mais simples, uma pessoa mais pobre. Não faz sentido para as pessoas do mundo entender o porquê que um ser humano faz isso. Enquanto todo mundo está indo, fazendo as coisas para a sua própria satisfação. Eu queria dizer que o plano de Deus ele é bem simples. Eu quero ler três versículos bíblicos, três versículos bíblicos para explicar o plano de Deus. Jesus sabia que não seria fácil para nós pregar o Evangelho. E não seria fácil para nós convencer as pessoas de que o reino dele é melhor do que o reino que nós vivemos aqui na Terra. Você já percebeu? É muito fácil ir para um país subdesenvolvido e pregar o Evangelho. As pessoas aceitam. Porque as coisas que nós falamos sobre Deus, de como é o reino de Deus, para elas, é muito melhor do que elas vivem ali. Mas quando nós viemos para países desenvolvidos, como a Austrália e outros países no planeta, falar sobre o reino de Deus para as pessoas não faz muito sentido. Não cria nenhum tipo de expectativa, muito menos há algum tipo de atração. Porque a vida que aqui vivemos, ela é muito gostosa, ela é muito boa. Como que pode haver no mundo uma coisa melhor do que nós já vivemos aqui? Mas Deus então tinha um plano. E o plano dele foi bem fácil. Ele falou, no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 6. Quero que vocês leiam. São 3 versículos agora. Gálatas 4, versículo 4 a 6. Fala assim, ó. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que se chama Abba, Pai. A primeira coisa que Deus fez conosco foi o seguinte, olha, esse é o plano que eu tenho. Eu vou adotar vocês. Eu vou adotar vocês. Vocês ainda não vivem aqui junto comigo, no meu lar, na minha família, aqui no céu. Mas eu vou adotar vocês lá embaixo. Ele adota nós. Então, por isso, agora nós temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. E chamarmos o Deus de nosso Pai. Filipenses 3:20, logo depois de Efésios, Filipenses 3:20, umas 5 ou 6 páginas depois, 3:20 fala assim, ó. Pois a nossa pátria está onde?
nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, Senhor Jesus Cristo. Além de dar para nós o direito de sermos chamados filhos de Deus, ele fala o seguinte: junto com essa adoção, eu vou dar para vocês o direito de cidadania do céu. Eu vou dar para vocês o direito de cidadania do céu. Agora olha o terceiro versículo. O terceiro versículo para mim é o mais importante dos três. Os três são importantes. 2 Coríntios, o capítulo 5, versículo 20. Olha o que Jesus faz. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Fala assim, ó. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. De sorte que somos embaixadores. Doidos. Dos irmãos, é que o reino que essa consumação haja. Ele espera que nós, embaixadores desse reino, representantes do reino de Deus, é a nossa missão, a nossa responsabilidade, pregarmos e arrumarmos mais cidadãos para esse reino. Esse é o nosso objetivo. E a maneira que nós vamos fazer isso é através da nossa vida de contraste. Na Bíblia, quando estudamos a maneira que Jesus viveu aqui nessa terra e os milagres, as coisas que ele fez e a comissão que ele deu aos discípulos, nós vamos perceber que aqueles princípios são os princípios que regem o reino de Deus. E são esses princípios que ele gostaria de que nós, como seus embaixadores agora aqui na terra, passássemos não só a falar, mas a viver. Quando nós passamos a viver, mesmo aqui na terra, num reino que ainda não foi completamente consumado, o reino de Deus, quando nós passamos a viver esses princípios aqui na terra, as pessoas vão olhar para a nossa vida e vão sentir o desejo de fazer parte do reino de Deus. É um contraste. A nossa vida deve se tornar um contraste da vida do mundo. E a partir daí, então, as pessoas, eu quero viver essa vida. Eu quero viver nesse reino. Eu quero ter esse rei como meu rei. Eu vou contar uma última experiência para vocês. Quando estávamos lá no Amazonas, agora esse ano, nós tínhamos um casal que eles não queriam saber de nada. Eu contei para vocês já, alguns de vocês já ouviram essa história. Esse casal não queria nem saber da igreja, muito menos da ADRA. E nós fomos lá fazer um banheiro. No final aconteceu algumas coisas. Nós tivemos que ir lá construir um banheiro para eles. Aceitaram a gente lá construir um banheiro para eles. E por incrível que pareça, aquele banheiro foi o banheiro mais demorado que nós construímos. Nós tivemos um banheiro que construímos num dia. Teve um banheiro que construímos em menos de um dia, todo o banheiro. Mas esse banheiro levou quase 5 dias para ser construído. Mas Deus tinha um propósito. Deus sabia o porquê que levou tanto tempo para construir aquele banheiro. Todos os dias havia alguém de nós lá trabalhando, e eles junto conosco. No último dia, na sexta-feira, no último final de semana, o pastor me chamou e pediu para que eu fosse visitar todas as pessoas e perguntasse quem gostaria de ser batizado. Eu fui lá e visitei essa família. E eles não responderam que sim. Passou o final de semana, passou o sábado, fizemos o apelo, eles não vieram para frente. Mas quando foi no domingo, nós estávamos reunidos e um pouco antes de irmos dormir, de irmos nos retirarmos, o casal chamou eu e a Letícia e falou assim: a gente quer falar com vocês. E a gente então começou a conversar. Eles falaram: nós queremos fazer parte da tua igreja. Tu sabe por quê? Porque a nossa vida durante aquela semana foi um contraste para eles. E eles pensaram: se existe alguma coisa que eu quero fazer na minha vida, eu quero ter, eu quero ser, é como essas pessoas que estão aqui servindo. Se existe uma felicidade que eu quero sentir, é a felicidade que eles estão sentindo de servir alguém.
Se existe alguma religião que eu quero participar, é a mesma deles. Porque a nossa vida durante aquela semana foi um contraste para eles com as coisas do mundo. Você percebe? Por isso que eu digo, Deus chamou a cada um de nós para uma missão, um mission trip. E essa é a nossa missão aqui na Terra. Essa é a nossa missão aqui na Terra. É interessante você pensar. Mas eu gostaria que você refletisse nessas 3 últimas histórias. Jesus, João Batista, ele sabia que ele era o precessor de Jesus Cristo. Quando Jesus veio, ele reconheceu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Poucos dias depois, ele foi enviado para a prisão. Ele começou a duvidar. Então, a pergunta que tinha na cabeça dele é: como que pode o reino de Deus estar sendo estabelecido se ele não é um rei? Então, ele pega e envia seus discípulos para ver Jesus. E pergunta: quem és tu? És tu aquele que estávamos esperando? E Jesus não fala nada. O que ele faz? Mandou que eles ficassem um dia inteiro. E durante o dia inteiro, Jesus fez milagres, Jesus curou, Jesus perdoou as pessoas, Jesus cuidou das crianças. E no final do dia, pode voltar e conte para João o que vocês viram. Uma vida de contraste. Levou João a entender que aquilo ali ele era o rei de Deus, era o rei do mundo e do reino que estava para ser estabelecido. O jovem rico chega para Jesus, ele vê aquela vida de contraste de Jesus e ele percebe: eu também quero participar, eu também quero entrar dentro. Então ele pede, Jesus pergunta: o que eu faço para ter vida eterna? O que eu faço para entrar no reino de Deus? E Jesus pergunta se ele guarda as leis, os mandamentos. Eu faço tudo isso. Uma coisa lhe falta. Viva, leve uma vida de contraste, sirva o próximo, venda tudo que você tem e me siga. Ele não aceita. A igreja primitiva, no livro de Atos, os primeiros capítulos de Atos, quando você lê, a igreja, ela recebeu o reino de Deus. Como que a gente sabe isso? Eles começaram a viver uma vida de contraste. As pessoas viviam de forma incomum, tudo que tinham vendiam para quê? Para viver uma vida de serviço. Se a nossa vida for uma vida de serviço aqui na terra, nós estamos cumprindo o propósito que Deus tem para nós, sermos embaixadores dele. A nossa vida se transforma numa vida de contraste. E as pessoas, a partir de agora, vão querer entrar no reino de Deus. É por isso que Jesus ainda não voltou. É que ele deseja que nós, como seus embaixadores, venhamos fazer o seu trabalho aqui na terra, vivendo uma vida de contraste e testemunhando do seu reino, para que as pessoas não sejam forçadas a entrar, mas escolham por si próprias viver no reino de Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vou convidar o Jameson para que venha aqui à frente. Ele vai cantar uma música. Enquanto ele canta, gostaria que vocês pensassem sobre a oração que fizemos todos os dias. Venha a nós o teu reino. Quando oramos para Deus e pedimos venha a nós o teu reino, nós não só estamos pedindo para que Jesus venha logo, mas para que Jesus nos dê, então, o privilégio de sermos seus embaixadores e vivermos uma vida de contraste aqui na terra. Deus seja louvado. Church family. My name is Hayley and this is Jameson, the guy that you saw on the video up there. And we both went to Brazil and it is a beautiful country and we've really enjoyed it. And this song that we're just about to sing is it's entitled Others, and it's really about what Dada was talking about, what he's preaching about. And it's like just looking at the news this week, I've been so like horrified with what is going on, like with the whole tornado in Oklahoma and just everything that's been happening. And I feel like it's really our call to love others the way that Jesus loves us, and that's what this song is about. So it's kind of a prayer, and I hope and pray that this is your prayer as well.
see the state of the world, and it grieves me. I see the cries of the broken, of the rich and the poor. I smell the fear of disease all around me. I feel responsible now that I've seen, 'cause we all were born to live for more than this, more than this. 'Cause I wanna love like you love, love like you love. I wanna love others the way that you love me. I wanna love like you love, love like you love. I wanna love others the way that you love me. I've seen the children unseen, and they move me. I wonder what I could do to improve 1,000 lives. I feel the absence of love, and it grieves me. I feel responsible now that I've seen, 'cause we all were born to live for more than this, more than this. 'Cause I wanna love like you love, love like you love. I wanna love others the way that you love me. I wanna love like you love, love like you love. I wanna love others the way that you love me. 'Cause I wanna love like you love, love like you love. Help me love others the way that you loved me. I wanna forgive how you forgave, and rescue how you saved others the way that you loved me. Irmãos, antes da oração final, primeiro uma boa tarde a todos. Eu estava hoje pregando na igreja de Ashford, cheguei há pouco. Eu queria apenas reforçar a programação do próximo sábado, dia 1º de junho. Né? Sábado que vem, dia do Mais Amigo, dia de almoço na igreja, dia de culto jovem à tarde. Né? O mais importante, teremos aqui conosco a cantora Regina Mota, cantora adventista. Né? A Regina Mota, para aqueles que não conhecem, ela tem uma carreira já de mais de 20 anos. São pelo menos 7 CDs, um deles em espanhol, um em inglês. Né? E ela vai estar conosco conduzindo o culto no sábado que vem. Tanto a pregação quanto a música. Então vai ser um dia muito especial, um privilégio. Ela está vindo do Brasil e vai estar se apresentando aqui em nossa igreja no culto sábado que vem. Né? E além dela, teremos o coral da nossa igreja, estreando, cantando com ela. Então você não vai perder esse dia, não é? Pelo amor de Deus. Então você vai ter que estar aqui, não é? E convide amigos. Então vai ser um dia muito especial. Convide as pessoas, ok? À tarde teremos o culto jovem com a participação dela. Ela vai cantar mais músicas e ela está trazendo alguns CDs. Então venha preparado para a igreja, para quem sabe adquirir o CD. É quando terminar o culto jovem, o pôr do sol está sendo bem cedo, né? 4h50 mais ou menos, semana que vem. Então você já vai poder adquirir o CD após o término do sábado. Então já venha preparado, vai ser um dia cheio, mas um dia muito feliz, repleto de bênçãos, e a sua presença dos seus amigos será mais que bem-vinda, ok? Ponha na sua agenda e que Deus abençoe a todos. Vamos orar então? Vou convidar a igreja a ficar em pé então, para a gente terminar com oração. Está funcionando? Querido amado Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela Tua presença, pelo poder do Espírito Santo na nossa vida. Também te agradecemos porque o Espírito Santo nos instrui, ó Pai, e nos ajuda a entender a Tua palavra.
Te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de sermos adotados, de já termos uma cidadania celestial e também, ó Pai, por ter nos chamado, nos tornarmos embaixadores do Teu reino aqui nessa terra. Te pedimos então poder dos altos céus, desse mesmo reino, ó Deus, que recebemos esse poder para que nós possamos então testemunhar através de uma vida de contraste no mundo o que é viver no céu. E que as pessoas então, através da nossa vida, elas possam sentir também vontade, ó Pai, de viver conosco no lar celestial. No Teu santo nome nós oramos pelas tuas bênçãos e pelo dia de sábado. Amém.